Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos ver como preencher o rateio de gás. Essa função, olha só que lindão que ficou o nosso ícone de gás aqui no programa de gestão condominial. Vocês não têm noção do tanto de mensagem de WhatsApp, de e-mail que eu recebia da galera pedindo. Pelo jeito, tá? O meu condomínio não tem, por isso que nas versões iniciais não tinha esse rateio de gás. Mas, pelo que eu pude perceber, a maioria dos condomínios tem sim. E eu precisei, tá, que várias pessoas me ajudassem a entender. Como eu disse para vocês, não basta ser programador. Você tem que entender exatamente sobre o tipo de programa que você está fazendo, porque só assim você vai fazer um programa realmente efetivo. Então eu juntei, não foi um, não foi dois, foram diversas. As pessoas que me deram informações e estão assistindo esse vídeo sabem disso. Muitas pessoas me ajudaram a informar como que era feito esse rateio do gás no condomínio deles, tá, de forma manual, para que eu conseguisse desenvolver essa função de forma automática no programa, tá? Finalmente nós conseguimos e está aqui disponível para vocês na versão 8.0 do programa de gestão condominial. Então, vamos aqui para o nosso direcionamento para a gente ver o que a gente vai conversar hoje. Então, a gente está aqui, ó. Quais as diferentes formas de fazer o rateio de gás no programa de gestão condominial? Começando pelo consumo individualizado. O que é o consumo individualizado? Cada unidade, né, cada apartamento ou cada casa tem ali o seu medidor individual de gás. Como que a gente vai fazer o rateio, galera? Então, olha só. Vamos clicar primeiro aqui no ícone do gás para vir para a tela do programa, tá? E agora eu tenho uma foto aqui de um exemplo de um medidor de gás, tá? Esse medidor de gás aqui, observe as unidades de medida dele, porque a gente precisa disso para a gente preencher no programa. Observe que eles têm ali os metros cúbicos e os centímetros cúbicos, tá? A gente sempre vai usar no nosso programa o centímetro cúbico. Então, esse é o padrão, olha só. A gente vai colocar todos esses dígitos aqui, ó, até o final. Então, teria aqui, ó, 1.911. Se eu fosse pegar esse hidrômetro, essa medição, como que eu preencheria lá na unidade, no programa? Preencheria 1.911, não apenas o 1, tá? O 1 é o metro cúbico e os 911 aqui são centímetros cúbicos. Alguns hidrômetros só tem 2 unidades em vermelho. Como que a gente preencheria, então, se terminasse no 91 aqui? A gente ia preencher 1.910. Outros hidrômetros só tem uma unidade vermelha. Como que a gente preencheria no programa nesse caso? A gente preencheria 1.900. Então a gente vai sempre completar com 0, tá, essas unidades em vermelho. A gente precisa ter tanto os metros cúbicos quanto os centímetros cúbicos, beleza? Isso é importante, porque o programa converte para centímetros para fazer os cálculos. Vamos lá para o programa para ver. O que a gente vai colocar aqui no programa? Bom, a maioria dos condomínios, tá, eles compram aquele botijão P45 grande de gás, tá? E depois fazem a cobrança de acordo com o que cada unidade consumiu. A maioria dos condomínios, então, não tem uma empresa que cobra taxas e outros valores. Eles apenas têm o custo do gás. Então, nesse caso, como que ficaria? Tá? Ficaria bem simples. Você vai preencher aqui o valor do metro cúbico. E qual que é o valor do metro cúbico? Por exemplo, um botijão, né, daquele grandão de 45, o P45, vamos supor que ele está custando R$400. Tá? Cabe nele, se o seu botijão for outro, você precisa saber, tá? Um P45, ele tem 20 metros cúbicos. Então, se ele custa R$400 e tem 20 metros cúbicos de gás dentro dele, você divide o valor pelos metros cúbicos, que é 20, você sabe o valor do metro cúbico, que também dá R$20. Então, se esse botijão custou R$300, você vai dividir por 20, que é a quantidade de metros cúbicos que tem nele, você sabe que o valor do metro cúbico seria, então, R$15. Você vai fazer essa continha básica e você vai colocar aqui no programa o valor do metro cúbico, tá? Vamos supor que você precisou de uma manutenção específica no gás lá e você quer cobrar aqui um valor de taxa fixa, tá? O que é essa taxa fixa? Como aqui no nosso programa, no nosso exemplo que nós estamos dando, nós temos 4 unidades, então todos os valores que tiverem taxa fixa vão ser divididos por 4. Se eu coloquei R$100 e eu estou com 4 unidades, cada unidade vai pagar de taxa fixa, observe, 25. Se eu colocasse aqui R$200, observe que a taxa fixa seria 50. Então ele está dividindo já em partes iguais, beleza? No nosso exemplo aqui, então, eu pesquisei, parece que atualmente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o P45 está custando aí, em média, R$400. Por isso que eu coloquei o valor aqui, médio aqui do metro cúbico, R$20. Claro que você vai colocar o valor seu aí, beleza? A partir disso, galera, a gente vai pegar os dados individuais de cada apartamento, de cada unidade, de cada casa, enfim, conforme for seu condomínio. Então, eu coloquei aqui em dezembro, tudo zerado, ó. Quem já assistiu o vídeo da água, sabe, mas eu vou repetir mais uma vez. A gente começa com dezembro, tá? E tem todos os meses aqui, e depois termina com dezembro. De novo, Naim, por que tem dezembro 2 vezes? Simples. Como que o programa funciona? Ele sempre vai pegar a medida atual com a medida anterior e fazer essa subtração para saber
Desculpa aí, galera, que eu esbarrei no microfone. E ele vai fazer esse cálculo do seu consumo atual. Então é importantíssimo que a gente tenha esse acompanhamento mês a mês. A gente precisa tanto do mês anterior quanto do mês atual. Para ficar fácil, eu coloquei tudo zerado aqui, tá? Mas é claro que vocês vão pegar a medida do condomínio de vocês aí. Coloquei zerado para vocês entenderem e ficar fácil. Então, observe aqui. O apartamento 101, por exemplo, ele estava zerado em dezembro, em janeiro ele estava com um gasto aqui de 1.000, ou seja, 1 metro cúbico, tá? Então, ele teve um consumo, tá, de R$20. 1 metro cúbico, como a gente colocou lá cobrando R$20, ele teve um consumo de R$20, mais os 25 da taxa fixa, vai ser cobrado desse apartamento, então, R$45. Se a gente pegar o mesmo apartamento aqui no mês de fevereiro, olha só, não foi cobrado taxa fixa no mês de fevereiro, observe, apenas R$20 por unidade, e eu cobrei outros valores aqui, por exemplo, uma multa, enfim, você também tem duas opções, você pode cadastrar tanto em taxas fixas quanto em outros valores, beleza? Então observe que não está cobrando nada de taxa fixa, mas está cobrando outros valores dele, e observe que o consumo dele foi 3.000, ó. Então o que o programa fez? 3.000 de fevereiro menos 1.000 de janeiro, qual foi o consumo real dele? 2 metros cúbicos, então quanto que está cobrando dele aqui? R$40. Se a gente pegar março, aí já vai dar uma diferença de 2.000 de novo, também está cobrando R$40. Olha só que interessante. Se a gente pegar um apartamento de baixo aqui, olha só, 1.000 em mês de fevereiro, 1.400 em março. Ou seja, quanto que cobrou dele aqui? 400 centímetros cúbicos, ou seja, R$8 de gás. Então o programa já vai fazer tudo de forma automática. Vamos pegar esse apartamento aqui de exemplo, por exemplo, ó. O apartamento 201, no mês de março, o valor dele deu só R$8, gastou pouquinho gás, R$8. Então se a gente pegar aqui, ó, apartamento 201, né? Apartamento 201 do mês de março, vamos pedir para o demonstrativo trazer. Olha só que é tudo automatizado, galera. Já vai vir cobrando aqui o valor do gás, ó, R$8. Tá vendo que legal? Certinho. Vamos voltar aqui no gás só para a gente discutir mais uma coisa. O relatório, quando você for gerar um relatório, você pode gerar esse relatório tanto no final do ano, quando o programa estiver completamente preenchido, ou a qualquer momento. Aqui tem uma dica. Quando você vai preencher esse programa a qualquer momento, você precisa tomar alguns cuidados, galera. Lembra que eu comentei com vocês que a gente sempre preenche o mês atual e o mês anterior? Então, se eu deixar o mês atual sem preenchimento, eu tenho, olha só, apareceu aqui um valor negativo, ó. Vamos supor que esse apartamento 101 aqui, ele esteve fechado, ele gastou aqui em março e em abril ele não gastou nada. Eu não posso deixar em branco, porque o programa não entende, tá? Se ele não gastou nada, qual que é a medida dele? É a mesma. Então eu vou repetir a medida. Porque uma vez que eu repito a medida, observe que o programa já calculou um consumo zerado dele, ó. Tá vendo? Agora, se eu deixar sem nada, o programa fica doido. Ele não sabe quanto que ele consumiu. Então, vai dar erro nos cálculos. Esse cuidado é importantíssimo, tá? Se um apartamento ou uma unidade, enfim, não tiver consumo de gás naquele mês, eu vou repetir o valor do mês anterior. Não vou deixar ele em branco. Olha só, dessa forma, o programa vai entender que o consumo foi zerado. Então, vamos pegar esse apartamento 101, tá? Do mês de abril. Se eu voltar lá e pedir para trazer o demonstrativo mensal do apartamento 101, do mês de abril, olha só o que vai acontecer. Que interessante. O consumo de gás dele vai vir zerado. Olha aqui o consumo de gás. Zerado, tudo automático. Apenas precisamos ter esse cuidado. Beleza? Então, feito isso, é bem simples, bem tranquilo, não tem segredo nenhum. Vocês aprenderam como fazer esse rateio do gás de forma individualizada quando se tem um medidor de gás para cada unidade, para cada morador. Agora, nós vamos ver essa segunda opção, em que a gente vai fazer o rateio do gás em partes iguais. Então, se o seu condomínio tem gás encanado aí, tá? Se recebe o gás, mas vocês cobram, não tem um medidor individual, ou seja, o consumo vai ser dividido em partes iguais, a gente também consegue fazer isso no programa. Como que a gente vai fazer? Então, vamos supor aqui que você comprou o gás lá, tá? Vamos voltar aqui no gás, ó. Vamos supor aqui que você comprou o gás, vou até colocar em maio aqui. Tá, você gastou aí R$400 para comprar esse botijão de gás, tá? Então, quanto que vai dar para cada morador? Você coloca tudo aqui em taxa fixa, tá? Por quê? Porque vai ser, como a gente disse antes, tudo que tiver em taxa fixa vai ser dividido em partes iguais. Então, se eu tenho 4 moradores, quanto que deu para cada um? R$100 para cada um. Olha que interessante.
unidade 102, R$100, unidade 101, R$100. Então vamos voltar lá no programa, vou pedir para trazer agora o demonstrativo aqui de maio, só para vocês verem que vai estar cobrando R$100 agora, ou seja, todas as unidades vão estar cobrando, vai ser cobrado das unidades o mesmo valor. Observe aqui o gás, R$100, tá vendo? Bem tranquilo. Então como que a gente faz? A gente preenche tudo aqui em taxa fixa ou em outros valores que vai ser cobrado em partes iguais. E aqui no consumo a gente vai deixar sempre em branco ou zerado. Feito isso, o programa já entende, já faz o rateio em partes iguais para todo mundo. Então a gente já viu rateio em partes, quem consome mais paga mais, rateio em partes iguais. Agora nós temos ainda uma terceira opção, que é informar os valores gastos com gás, mas cobrar junto do condomínio. Então, alguns condomínios não cobram o gás separado, tá? Ele já está incluído ali nas demais despesas do condomínio. Nesse caso, como que a gente vai fazer o preenchimento no programa? Muito simples, olha só. Vou dar o exemplo de maio para vocês. No caso de vocês, se for essa situação do seu condomínio, ou seja, você não cobra o gás separado, você apenas quer informar quanto que está sendo gasto, né, para os moradores acompanharem todo o processo do condomínio, mas você não vai cobrar valor adicional porque já está tudo incluso no condomínio. Como que a gente faz? A gente vai deixar em branco, observe que vai ficar tudo zerado aqui, no caso de vocês todos os meses, né, vai estar zerado, mas aqui eu vou deixar só maio para que vocês consigam ver. Então vai estar zerado o consumo aqui. Se eu vier aqui e gerar o demonstrativo de maio, olha só, nada vai ser cobrado de gás, concorda comigo? R$0, mas aqui também não apareceu nada, porque eu não cadastrei consumo nenhum, correto? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, tá? Nas saídas, e a gente vai colocar aqui, ó, consumo de gás. Consumo de gás. Muito simples, ó. Aí a gente vai vir lá no mês de maio, e vai colocar, por exemplo, o valor de R$400, que era o mesmo valor que a gente tinha colocado antes. Quanto que foi o gasto por unidade? Cada unidade gastou, né, fazendo um rateio em partes iguais, R$100, concorda comigo, né? Então vai vir aqui para o programa, ó, ele já trouxe esse rateio, aparece aqui no demonstrativo, mas não está sendo cobrado dele, porque está sendo cobrado o valor do condomínio, tá? Mais as taxas aqui, mas o gás individualizado dele está zerado. Ou seja, você está informando para ele aqui tudo que está sendo gasto, né? De acordo com as despesas do condomínio, mas você não está cobrando especificamente dele. Olha que interessante. Então, tá aqui as 3 formas de fazer o rateio do gás. Estamos chegando ao final, tá? Agora temos algumas informações importantes para vocês nos próximos vídeos aí, em relação aos relatórios, ao salvamento, envio. Vocês vão ver que legal, envio por e-mail, por PDF e por WhatsApp, tá? Nos próximos vídeos, já estamos chegando no final, você está cada vez mais próximo de transformar o seu condomínio, beleza? Te aguardo no próximo vídeo, então, para a gente ver aí como que a gente vai enviar para os moradores esse demonstrativo de forma automatizada, beleza? Te aguardo lá!